Já vamos entrar com a Monique. E a Monique já entra respondendo aí a Mia, que perguntou se uma oração pode ser o treinamento do gatilho. Ei, tá boa, lindeza? Obrigada, Lúcia. Que saudade de você. Pois é, a gente se viu, eu tava com um barrigão, você com a barriguinha, cadê o barriga? E agora eu tô com barrigão aqui, né? Ah, que delícia, só crescendo, né? Tá de quantas semanas? Só eu tô com 32, indo para 33 já. Meu Deus, você tava no primeiro trimestre quando a gente encontrou, né? E eu lá no Sabe? finalzinho. Mas seja muito bem-vinda, que bom, obrigada por aceitar o convite de participar, contar aí para todo mundo um pouquinho desse assunto que é tão novo para muitos, né? Para mim era muito novo antes de percorrer isso. E ser presente para todo mundo, conta um pouquinho sobre o seu trabalho de fotógrafa. Então, pessoal, eu sou Monique, eu sou fotógrafa de famílias, fotografo também nascimentos, partos. E até antes um pouco de eu começar a trabalhar com fotografia, eu já trabalhava com hipnose, né? Tenho alguns cursos de hipnose. Eu parei de atender com hipnose quando eu estava na metade da minha gestação, da minha primeira gestação. E voltei a atender quando meu filho já tinha mais ou menos um ano e pouco, né? Então, comecei a aplicar a hipnose novamente nos meus atendimentos. E de onde que veio a ideia do hipnoparto para mim, assim, né? Porque quando eu engravidei, eu já atendia com hipnose, já tinha conhecimento de auto-hipnose, e fiquei sabendo do tal hipnobirthing, né? Assim, vi várias coisas e tal. E eu falei assim, gente, eu acho que eu posso aplicar essas técnicas em mim, as técnicas que eu já aplicava em consultório, e eu falei assim, vou aplicar para mim. Então eu fiz Você atendia, alguns desculpa, cursos, amiga, mas você atendia como hipnoterapeuta? atendi como hipnoterapeuta. Hum, Eu sou hipnoterapeuta, né? Assim, ao uhum, contrário da Bárbara, eu faço atendimentos não só para gestantes, mas para mulheres ou até para homens que têm interesse também. Mas o meu maior uhum. público são mulheres que queiram trabalhar um pouco mais essas questões pontuais, né, mais profundas. E aí eu trago um pouco dessa experiência da hipnoterapia para o hipnoparto, sabe? Uhum. Por exemplo, uma mulher que está com 37 semanas, que talvez não seja o ideal começar um treinamento de hipnobirthing, ela pode fazer uma sessão de hipnoterapia para, por exemplo, trabalhar traumas específicos, né, com relação ao parto, que vai Uhum. ajudar, enfim. Mas aplicando todas as técnicas do meu primeiro parto, eu Hum. consegui sentir na pele o tanto que as técnicas realmente funcionavam, né? E dentro da hipnose, a gente sempre fala Foi um parto que domiciliar, né, Moni? foi domiciliar. Estou planejando outro domiciliar aqui. É, delícia. Mas dentro da hipnoterapia, a gente fala que a melhor metáfora é a metáfora da própria pessoa, né? Para conseguir atingir os objetivos. Então, dentro do protocolo que eu tenho de atendimento, eu trabalho, e como a Bárbara também, né? Trabalho com a própria demanda da mulher. E aí eu trabalho também muita questão da história da mulher, da história de parto da mulher, do que o medo do parto significa para ela, porque pode significar coisas diferentes para as mulheres diferentes, né? E trazendo isso muito da história da mulher, de como que ela chegou, de todas as crenças que ela tem sobre o parto, a gente consegue trabalhar na hipnoterapia pontos específicos que vão condicionar essa mulher durante o trabalho de parto. Né? A Bárbara falou brilhantemente, inclusive quero mandar um beijo para ela aqui. Ela Hum. falou brilhantemente de que a hipnoterapia, o hipnoparto, ele não tem um objetivo direto, né? Assim, de ter um parto, de garantir um parto normal, ou garantir um parto natural, ou um parto sem dor. Na verdade, Uhum. a gente quer garantir para a mulher uma experiência positiva de parto, né? Uhum. De qual assistência ela está tendo, independente do tipo de nascimento né, que esse bebê vai ter, a maior importância é que ela tenha essa experiência positiva de parto, né? Uhum. E o trabalho da terapia, né, eu tenho algumas gestantes também que fazem 4 sessões, 3 sessões, teve gestante que fez uma sessão comigo, que já ajudou bastante durante o trabalho de parto, e mais legal de tudo é reduzir o tempo de trabalho de parto, aumentar a confiança da mulher,
né? Assim, durante o trabalho de parto. Entrega, talvez, não, Monique? Oi? A entrega, talvez, também, né? O A envolvimento, entrega, assim. a consciência corporal, sabe? Assim, dela Uhum. entender o que está acontecendo com o corpo dela. E para ajudar também essa questão da racionalidade, completando a Bárbara, tem algumas técnicas de auto-hipnose que a gente pode trabalhar com a mulher, que ela pode entrar e sair de um transe hipnótico em segundos, trabalhando gatilho também. Então, é uma forma assim, se a mulher é realmente muito racional, né? Porque tem mulheres que são muito racionais Uhum. e que têm essa dificuldade mesmo de se entregar, e aí eu consigo identificar isso na terapia. Dá para trabalhar algumas coisas desse sentido, né? Tipo assim, trabalhar essa racionalidade a favor da mulher, né? Para que ela consiga ter essa entrega, esse relaxamento, né? Sentir os hormônios e que eu acho que quem teve um parto natural tem esse vício da onda do parto, né? Tem uma onda, E é louco, parece falar isso, né? Você escuta das pessoas falando assim, nossa, eu tô com saudade de ter um parto de novo, tá com. A outra fala assim, você tá não louco do negócio acredito. desse, né? Mas é algo mágico mesmo, né? Parece que o corpo pede alguma coisa, tem assim uma. E tem uma relação com o poder que você descobre que tem, talvez, né? O poder de controlar. Né? Eu fiz um acompanhamento, como eu falei, eu conheci primeiro a Bárbara lá atrás, depois eu fiz um curso de um dia todo com a Monique e uma galera fantástica. E foi maravilhoso, assim. Eu já estava, acho, com 38 semanas, se não me engano, ou Já tava 37, não pertinho do sei. seu parto. Tava. E aí, todo mundo, muita gente lá no início, eu com aquele barrigão gigante. Mas, assim, foi maravilhoso, o tanto de coisa positiva que eu tirei, assim, de acessar meu lugar de paz, lá do meu cantinho, que eu não esqueço disso. E até, Monique, pegando o gancho, que isso, na verdade, a gente vai usar depois no tandão de vez, assim, né? Sim. Isso, a Aham. hora que, né, o bebê tá ali chorando, você fala, não, peraí, respira fundo, vou lá pro meu lugar de paz agora, deixa os três ali, um minutinho correndo, briga. Isso é uma habilidade que parece que você aprende, adquire, né, e consegue. Eu não sei o que é isso, como é que chama isso, mas é autoconhecimento que você tem, como é que funciona essa coisa, assim? Então, na verdade, você começa a treinar a sua mente a lidar com certas situações de determinado jeito, né? Hum, Então, por exemplo, se você com uma determinada emoção, você sempre agiu da forma X, por exemplo, com medo, né? Então, às vezes, bate aquele medo durante o trabalho de parto. Nossa, será que eu vou dar conta? Não, tô parindo, a criança está nascendo, né? E aí, às vezes, se você não trabalha esse medo antes, você vai, por exemplo, se você sempre lidou com medo, com desespero, na hora do trabalho de parto, você vai desesperar. Então, o trabalho terapêutico do hipnoparto, dos protocolos que eu utilizo, é utilizando, assim, o que significa aquele medo para a mulher, de onde que vem aquele desespero. Vamos mudar um pouco a programação de como que ela lida com esse medo, para ela entender que algumas coisas no trabalho de parto são normais, inclusive esse medo é normal, né? O medo, a dor, são formas de comunicação que o nosso corpo tem com a gente mesmo, de falar assim, olha, eu tô aqui para te proteger, né? Mas se a gente consegue ter essas conexões um pouco mais esclarecidas e lidar com isso de uma forma diferente, na hora que bater o medo, você vai falar assim, eu estou entendendo que esse medo está querendo me proteger, mas eu sei que eu posso parir, né? Eu sei que meu uhum. bebê... Eu sei que E daqui a pouco eu vou como ter ele nos meus braços. E Vem a como fazer isso visualização. também, né? Outra coisa que também não esqueço, algumas coisas. Eu sou muito visual, eu acho que cada pessoa tem uma habilidades também né, habilidades sensoriais, um é muito mais visual, outro muito mais auditivo, outro. E eu também não esqueço, isso foi no curso de você e o professor falando da gente materializar esse medo, assim. Então eu não esquecia de eu Aham. correndo atrás do triângulozinho amarelo que era o meu medo para correr, né? Até ele cair lá no precipício, falei, passou Bota ele para esse. correr. E cada contração punha para correr e vinha de novo. Mas é muito Que ótimo. interessante isso, né? E eu acho que cada pessoa tem isso, não tem? Tem um jeito de acessar mais fácil, não tem? Sim. Isso é muito bom trabalhado na terapia, né? Porque
a pessoa acaba tendo um autoconhecimento, você até levantou aí uma palavra-chave, né? Assim, de se conhecer de como que é o seu próprio processo. Por isso que são atendimentos bem individualizados, né? E aí acaba que a pessoa começa a lidar de uma forma diferente com isso. E aí, por exemplo, o medo que ela começou a não trabalhar mais, não desesperar mais, depois do parto, às vezes fica com medo assim, essa criança está aqui no puerpério, né? Nossa, será que eu vou dar conta de criar essa criança? Então, às vezes, você pode usar todas essas técnicas da auto-hipnose, né, que você aprendeu durante o processo de preparação para o parto, você pode usar durante o puerpério, que pode ajudar a prevenir uma depressão pós-parto, que pode ajudar na sua confiança na amamentação, né, assim, no sucesso da amamentação, em confiar que o seu bebê está crescendo da forma que ele deveria crescer, né, assim, de tirar essas inseguranças e colocar o puerpério um pouco mais leve, né, porque a gente sabe que essa mistura hormonal do puerpério já é bem cruel, assim, para a mulher, né? Dá aqueles altos e baixos todos os momentos do dia, o cansaço, a privação de sono. Então, às vezes, a auto-hipnose também ajuda nisso. Então, se aprender nisso durante a preparação para o parto, você leva isso para o puerpério para toda a vida, né? Fantástico, fantástico. E como é que vocês estão de programação para ter mais cursos, para atender vocês? Eu não sei se lá lá no hipnotista, você está trabalhando, você trabalha lá, se envolve formação também? Como é que é, Monique? Então, lá no hipnotista, eu sou a única pessoa especializada nesse atendimento para gestantes e puérperas, né? Para preparação de parto e para o pós-parto. Nesse momento de pandemia, todos os cursos presenciais foram cancelados e todos os atendimentos estão sendo feitos online, né? Então, eu tenho atendido as pessoas via Skype. Com todo o protocolo que a gente faria presencialmente, eu estou conseguindo atender também online, isso é muito legal. Agora, os cursos, eles realmente vão ter que dar... A gente teve que dar uma suspendida, porque demanda um pouco mais de envolvimento, de treino, de prática, e a gente ainda não adaptou ele exatamente para o formato online, né? E agora, próxima do meu parto, eu estou acreditando que a próxima edição do nosso curso só vai vir em 2021. Né? Vai todo mundo preparado. Esse ano, realmente, a gente está todo mundo numa fase muito... muito difícil, né? Eu falo com os meus cursos todos, a gente também está lutando aí para se adaptar, mas ninguém está num período fácil, né? Não é só essa coisa de também passar para online, porque todo mundo está em casa numa estrutura que é completamente diferente, né? A gente está com os filhos em casa, a gente não está preparada para isso. Mas vai passar. E nas terapias, a gente tem que ter alguns cuidados durante as sessões online, porque tem algumas reações que a pessoa pode ter se a gente não fizer os condicionamentos corretamente, que a pessoa está do outro lado e eu não consigo ajudá-la, né? Então, assim, eu preciso, às vezes, por exemplo, num curso onde a pessoa não é eu não fiz uma anamnese ali profunda, igual eu faço na terapia, né? Assim, é um curso direto para a prática, a gente ainda está vendo como a gente pode lidar com isso, assim, sabe? Para adequar esses protocolos do curso para o online. Mas, com certeza, em 2021 vai ter, né? E aí a gente... Né, nesse isolamento, eu parindo que agora, com recém-nascido daqui a pouco, eu acredito que não, é tempo de... a melhor decisão a gente suspender por hora, né? Sim, tempo de calmaria também, a gente, todo mundo rever, né? Mas você respondeu aqui para nós uma pergunta, eu falei que a gente ia entrar até por isso aqui, ó, que era da Mia perguntando se a oração podia ser um gatilho. E eu acho, não sei, eu acho que foi você que contou isso, se eu estiver enganada, você me fala, mas de uma história também assim, da gente ter um cuidado nisso, porque, por exemplo, se a pessoa criou esse gatilho, essa segurança com um objeto, eu acho que foi uma Nossa Senhora uma vez, e na hora todo mundo esqueceu de levar ela e chegou na hora do parto, ela construiu aquilo, ela se sentiu desamparada. Foi isso, não foi? Se você quiser recontar aí. Eu fiz a gente faz parte de um coletivo aqui na Pampulha que chama Três Luas, que a gente faz encontros para mães e gestantes. E eu faço uma prática coletiva com as gestantes que comparecem, né? A gente está com encontros presenciais. Amanhã, inclusive, a gente vai retomar os encontros online.
E aí eu fazia uma prática com a maior demanda das mulheres. Então, se era medo, insegurança e tal, então eu fazia uma prática coletiva. Uhum. Essa gestante, chegou a me contratar como fotógrafa e ela fez uma sessão comigo nesse encontro online, esse encontro presencial, nessa sessão coletiva. Com uma sessão, ela dilatou 8 centímetros sem dor nenhuma. Inclusive, até as contrações, ela estava assim, meio perdida para identificar as contrações. Quando ela internou no Neocenter, ela já estava com 8 centímetros de dilatação e o parto dela durou 3 horas e meia. E só durou 3 horas e meia porque ela chegou no hospital, ela tinha esquecido a Nossa Senhora dela em casa, o gatilho dela era a Nossa Senhora, uma pequenininha, branquinha, coisa mais linda de todas, e Uhum. não estava. E aí ela deu uma leve desesperada e pediu anestesia, que é possível, né? É direito dela. Então ela tomou Uhum. anestesia, então as 2 horas que a anestesia ficou fazendo efeito, ela ficou descansando para dar aquela retomada no pensamento, na mente. Uhum. Ela voltou, tipo, ela já voltou com a contração, o pau quebrando e a neném nascendo, porque a neném já estava nascendo, ela estava tendo puxo quando ela pediu anestesia, né? Então foi só um momento dela dar aquela concentrada e aí o neném nasceu. E isso foi muito legal, né? Ter um feedback importante desse, assim, de uma mulher que realmente conseguiu eliminar parte da dor durante o trabalho de parto, né? Uhum. E o estado, ela amou o parto dela. Tem um depoimento dela lá no meu Instagram. Mas tem várias histórias assim, sabe? Assim, da mulher, por exemplo, de oração. Eu tenho o meu próprio exemplo de que eu queria, na hora do nascimento, eu queria um mantra do Krishna Das. E é um mantra falado, né? Assim, então, na minha metáfora, né? Assim, na minha preparação, quando eu gosto muito de mantra e tal. Então, o mantra ele já ficou uma coisa automática na minha cabeça, mesmo que é uma coisa falada, racional, né? Pensada, assim. E aí, na hora que eu saí da banheira, aqui na minha casa, eu sentei em frente ao altar que eu tinha na minha sala. Hoje não tem um altar, porque a criança aqui destrói. Mas no dia do meu parto eu vou montar ele de novo. Mas aí eu sentei na frente do meu altar, eu virei pra minha doula e falei assim, coloca a música que vai nascer. E aí ela colocou o mantra e tipo assim, tava nascendo já. Começou a coroar e começou a nascer. E eu não lembro do mantra. Eu sei que ele tocou, tem na filmagem, e eu não lembro do mantra. Eu falei assim, coloca o mantra que vai nascer. E assim, no inconsciente, meu inconsciente estava ali captando as informações que eu precisava, que eram os meus gatilhos, né? De entrega e tudo mais. E aí Então, que eu acho você que também depende. tinha feito, assim, reforçado isso, feito um treinamento, por isso que a Bárbara falou esse negócio, que isso é importante, né? Essa questão da mente envolve É, muito isso, né? Não é uma vez, sim. pronto, você tem que fazer essa. Você tem que estar envolvido com aquilo, né? Tem que ser a sua história, você tem que reconhecer que aquilo faz parte de você, né? Então, assim, cada pessoa realmente tem um relacionamento com seus próprios gatilhos, né? Assim, e isso é muito legal quando você consegue identificar na terapia, porque a pessoa começa a ficar mais confiante, começa a perder os medos, começa a perder o medo da dor, principalmente, né? A gente sabe que dói, mas a gente sabe que o nosso corpo se adapta também, né? Não é uma dor patológica, como eu falei no curso, né? É uma dor de sinal de que o seu corpo está te avisando, seu bebê está chegando. Então, quando a sua mente está focada nesse processo de comunicação do corpo e não no processo da dor, que é a dor patológica, que o corpo fala assim, você precisa se cuidar, naquele momento você está entendendo que aquela dor está conversando com você. Né? Então, por mais que ela doa, a sua mente não deixa ampliar a dor. E aí o seu corpo começa a Uhum. atuar hormônios, e aí vem as endorfinas e você consegue superar aquela dor. Né? E aí é um processo maravilhoso do corpo. Eu E sou como a bióloga de gente. formação, então, assim, fico encantada com esse processo de Encantando. fisiologia da É mulher. fantástico, né? A perfeição. E eu lembro também outra coisa, a gente falou do puerpério, mas quando a gente encontrou, você estava no primeiro trimestre, né? E estava passando muito mal de enjoo, não foi? E aí você falando disso também, né? Eu usei auto-hipnose para controlar o enjoo, né? E na minha primeira gestação, eu passei muito mal e ganhei pouquíssimo peso. E aí, no pós-parto, eu tive anemia pós-parto, comecei a perder peso, 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 peso. E cheguei a perder 20 quilos. Não.
né? Então, hoje eu tô no terceiro trimestre com o peso que eu engravidei do meu primeiro filho. Recuperei com a gravidez só. E tô fazendo acompanhamento com o nutricionista. Então, no começo da gestação, eu falei assim, eu preciso comer, né? Assim, eu não posso ficar me privando de comer porque eu estou enjoada. Então, eu entrei em acordo comigo mesma de que tudo bem vir um enjoo, mas que eu não queria que ele me impedisse de comer. Então, eu sentia todos os sintomas do enjoo, mas eu não enjoava. Então, eu conseguia comer. Então, eu não emagreci no primeiro E trimestre eu não como sei eu se emagreci. eu lembro você falando um pouquinho também, porque tem um significado esse enjoo também, né? Tem o Tem. significado dele estar ali, né? De que o corpo está funcionando, de que a placenta está ali formando, né? Porque esse enjoo, Que o ele é bebê muito tá bem, hormonal. né? Que o bebê tá bem. Isso foi um significado para mim, né? De que, olha, eu quero um sinalzinho, pelo menos, de que tá tudo bem, mas eu quero comer também, né? E aí eu consegui fazer esse acordo comigo mesma, com a auto-hipnose. Eu acho que eu fiz umas 2 vezes, e aí deu certo. E eu comecei a acordar de manhã, sem enjoo, sentindo aquele apertozinho ali no estômago, mas conseguia comer normal. E durante a gestação inteira, eu acho que a única coisa que eu não consegui resolver ainda com a auto-hipnose foi a azia. A azia realmente começou a pegar muito agora. E aí isso aí eu realmente conseguia. Mas várias É. outras questões de raiva, de alteração de humor, de insônia, eu consegui resolver com a auto-hipnose e são coisas muito tranquilas de serem trabalhadas com as mulheres, sabe? Uhum. Fantástico, fantástico. Acho que foi um tema novo para mim, mas eu acho que, né, nesses jargões que a gente falava, que parto ele é que acontece entre as orelhas e que essa coisa, né, de era um caminho que eu queria, que eu não conhecia, que eu queria percorrer, e que eu falo que eu fiquei encantada, assim, né, com o que aquilo significa, né, como que todas essas sensações, elas é isso que a gente precisa entender, né? Controlar, se entregar, que é normal. E muitas vezes isso é o medo. E não, eu lembro que eu falei isso também no curso, quando, né, foi perguntado o que era o maior e todo mundo é medo, medo, medo. Mas uma coisa que às vezes é o medo que você tem do medo que as pessoas perto de você vão sentir. Não sei se você lembra disso, mas foi uma coisa que a gente falou. Às vezes a mulher se preparou, mas o marido não preparou, ou então a mãe dela não tá legal e a mãe dela ia estar perto dela, e assim, a minha mãe vai me ver sofrer, isso não vai dar certo, eu não vou dar conta de ver o outro sofrer. Esse é o maior Aham, medo, né? Que coisa aham. louca isso. E eu fiquei encantada e também comecei a aplicar para outras coisas. Falei que depois nós temos que conversar, aplicar para a amamentação, para minhas pacientes todas Aham, também. Porque eu acho que é um aham. universo encantador, né? Não sabia que já tinha em diretrizes assim de políticas públicas, né? Eu acho que faz toda a diferença na assistência, né? E que as mulheres têm oportunidade de ter acesso a isso, né, Monique? Com certeza. Coisas que não envolve investimento em termos de custo, de comprar nada, é o contrário, né? Você trabalhar autoconhecimento, se entregar para viver o processo que você Deixar um precisa viver, pouco, né? deixar um pouco realmente essa parte racional um pouquinho de lado, né? Porque eu acho que não tem como a gente deixar ela inteiramente, mas começar a sentir mais, né? Eu tô agora no último trimestre, eu tô nessa fase mais de sentir, de entender o que o corpo tá pedindo, Isso. de De confiar fechar o nas plano de pessoas que vão estar parto, com você, né, Monique? Eu acho que saber isso quem que eu quero perto de mim. isso. Exato. Que talvez essas pessoas vão fazer ali o racional, mas tem algo, eu sempre falo muito isso da amamentação, que é um equilíbrio que a gente tem que ter, né? Buscar o instinto da mulher, que a gente o corpo foi preparado para isso, a gente está pronta para isso, mas você tem que brigar com a mulher de hoje, que quer tudo para ontem, que é extremamente ocupada e que não tem tempo para nada, né? E aí, Não, e nesse uma coisa conflito. que eu acabei de lembrar aqui, uma dica para as gestantes que estiverem assistindo a gente, e que às vezes não tiver, né, ou condições de fazer um treinamento de hipnoparto ou uma terapia né, de hipnose, se você pegar o seu plano de parto para fazer, com atenção, um tempo só para você, vou fazer meu plano de parto agora, sabendo o que eu estou fazendo, mas sentindo aquilo,
é um processo de auto-hipnose. E aí, com o plano de parto, você consegue ter um panorama de como você quer o seu parto, né? Assim, de como que você quer a sua experiência positiva de parto. Então, faça um plano de parto, É gente. extremamente Independente de onde vocês querem. importante, né, Monique? E não é pegar pra você marcar X, não. É sentar, redigir, né? Escrever. E você e sentindo, visualizando aquilo, né? Escreve à mão e depois passa no computador para entregar para a equipe. Mas, assim, o primeiro deles, esse processo de escrever à mão é um processo que trabalha várias outras partes do cérebro, e você escrevendo e sentindo e visualizando aquilo que você quer e aquilo que você não quer, fixa tanta coisa na nossa cabeça, Sim, que é um processo de sim. auto-hipnose, né? Você já começa a se preparar, já começa a preparar a sua mente, e é uma forma de ter, né, esse processo durante a preparação para o parto, e que eu acho que todas as mulheres deveriam seguir, deveriam fazer. Sim, e com certeza vai ter uma experiência muito mais positiva, né? Independente do desfecho que precisar. E aí é isso, confia na equipe, porque você vai ter com pessoas que você confia, né? Que segue as evidências, que respeita as suas escolhas e pronto, né? E pronto. Que delícia! Aí é só parir. Muito obrigada. Ai, apareceu aqui uma contagem regressiva de 2 minutos. Muito obrigada, Eu que meu bem, por agradeço, aceitar o querida. convite. Te desejo uma É isso. experiência maravilhosa aí na chegada, né, do segundo aí Obrigada, pequeno em casa. Que seja uma experiência muito positiva. Muito obrigada, obrigada por ter me acompanhado, viu? Foi maravilhoso assim, o dia que eu passei com vocês. E se Deus quiser, a gente vai reencontrar aí para muita coisa. Fiquei muito feliz com o desfecho do seu parto, com a sua alegria, né, com seus resultados, com o seu feedback. Desejo tudo de bom aí para vocês aí nessa trilha, né? Nessa nova caminhada com mais um baby. É isso aí, casa cheia. Mas é muito bom. Muito obrigada, Beijo, viu, querida. meu bem? Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada a Gente, todo mundo. muito obrigado quem acompanhou aí a semana inteira. Foi uma experiência ótima. Já surgiu um tantão de outras demandas para a gente poder conversar mais, outras lives. Gente já me mandou mensagem para a gente falar de aromaterapia. A Babi que me acompanhou também nesse processo já topou e aceitou vir conversar um pouquinho sobre o uso dos óleos essenciais para o parto, para o pós-parto, amamentação, né? O papo com a Doula, Lena, nós vamos ainda marcar e vai dar certo a gente vir cá e conversar, viu? Muito obrigado para vocês, um ótimo final de semana para vocês, família, todo mundo, tá bom? Beijo grande!